Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui no nosso primeiro Duratex Day, em parceria com a APIMEC São Paulo. A gente está mudando um pouquinho a configuração do evento, tentando mostrar um pouco mais a cara da Duratex, a cara do que a gente está chamando a nova Duratex. Temos muito orgulho de mostrar nossos produtos aqui. Muitos de vocês, naturalmente, já conhecem, mas quando eles ficam todos juntos assim, o impacto é grande. A gente espera que vocês gostem bastante. Comigo aqui no evento, nós temos a presença do senhor Harold Tal, presidente do Conselho da APIMEC São Paulo. Presidente do Conselho da APIMEC São Paulo. Antônio Joaquim, CEO da Duratex. Marcelo Iso, o head da operação de louças, metais e chuveiros elétricos. Henrique Marcondes, responsável pela nossa operação de madeira. E Menegon, ele é o responsável pela área de revestimentos cerâmicos da Duratex. Nós vamos partilhar a apresentação. Eu vou fazer uma breve introdução, falando um pouco dos resultados como um todo. Vocês já devem ter visto os resultados, mas, de qualquer forma, é sempre bom colocar em contexto. Falando um pouco aqui do resultado do primeiro... Vou sentar para ficar mais fácil. A gente combinou de um jeito, vou fazer conforme combinado. Falando um pouquinho dos resultados do terceiro trimestre, infelizmente, o mercado ainda não está performando como a gente gostaria. Mesmo assim, a gente já notou em alguns segmentos, em especial na nossa operação da DECA, um movimento mais positivo, principalmente em relação ao segundo trimestre do que a comparação com o ano anterior. Como vocês podem ver, a gente tem um aumento de receita significativo. É importante fazer um destaque aqui para que esse aumento de receita ele tem como ponto fundamental a incorporação da Secrisa dentro do nosso resultado, para os meses de agosto e setembro. Então, para vocês, analistas, vai confundir bastante, é verdade. Nós vamos tentar, no tempo, esclarecer como a gente fez quando entrou a Ceusa. Temos assim, uma satisfação grande de ver a evolução do EBITDA, batendo aí em torno de 12,2%, o que mostra um caminho correto, apesar de a gente, como eu comentei, ainda estar com volumes abaixo do que a gente esperava. E o lucro líquido, sendo um dos pontos que merecem uma explicação. O ano passado existiram alguns eventos extraordinários, principalmente na área de madeira, relativos à reavaliação de ativo biológico, isso estava detalhado no resultado, mas os 30 milhões desse trimestre têm um impacto em torno de 20 milhões, relativos basicamente à reestruturação da dívida da Secrisa. A gente já incorporou a dívida, eu vou comentar um pouquinho mais na frente para vocês entenderem do que nós estamos falando, mas nós estamos acelerando bastante a renegociação da dívida da Secrisa com o objetivo de trazer para o patamar de custo da Duratex. Falando um pouquinho de caixa, talvez esse seja o destaque mais importante do trimestre, a gente nota uma geração de caixa já bem mais positiva do que a gente vem apresentando nos últimos trimestres. O destaque aqui, além da consistência do EBITDA, com certeza, a geração de caixa através do capital de giro. A gente vem falando muito a respeito da gestão de capital de giro. Infelizmente, até o fechamento de junho, por conta de ajustes de produção e também em função do mercado, o resultado não estava aparecendo. A gente agora já começa a ver claramente uma entrega de caixa, tanto antes quanto depois dos eventos extraordinários. Nós estamos chamando aqui eventos extraordinários, tanto o recebimento dos valores relativos à floresta, à venda de floresta, que foi liquidada agora no terceiro trimestre, quanto o valor que a gente teve que desembolsar para a aquisição da Secrisa no começo do terceiro trimestre. O que, para a gente, é um motivo de bastante satisfação, porque esse é um trabalho de longo prazo. Vocês vão ver na próxima página, quando a gente fala da gestão de capital de giro, aqui nós fizemos um zoom comparando trimestre contra trimestre para ficar mais clara a evolução no curto prazo. Notem que a gente já começa a ter
um empenho de capital de giro menor em estoque, já quase 10 dias a menos de estoque comparado com o segundo trimestre, o que mostra, de fato, que estruturalmente a gente está trabalhando no capital de giro para fazer, vamos dizer, isso ser um outro patamar para a nossa organização. Com relação a destaques de investimento, o ponto de reflexão aqui é com relação ao patamar do OPEX florestal. Depois de todos os ajustes na nossa estrutura florestal, é natural a gente ter um CAPEX ou um OPEX florestal menor, e isso está se refletindo já no terceiro trimestre, e deve ser o patamar que a gente vai começar a operar daqui para frente. E no caso de manutenção e projetos, a gente nota aí, sim, o evento duplicação da fábrica da Ceusa, desculpa, que tá impactando esses 67 milhões de reais, e nós estamos quase na conclusão do projeto. Para falar a verdade, o Menegon vai entrar um pouco mais em detalhes com relação ao início da operação. Outro ponto de destaque, em decorrência da gestão de caixa e de resultado, a gente tem o controle, né, e a gestão da nossa dívida. Nós estamos mantendo um nível de alavancagem de 2,5, mesmo com todos esses eventos aí acontecendo em paralelo, a dívida mantendo um patamar, a dívida líquida mantendo um patamar fixo, destaques aí de valor, a entrada de quase 400 milhões relativos à venda das nossas terras para a Suzano, e o desembolso que a gente fez para a Secrisa, 250 milhões, e a incorporação da dívida da Secrisa em torno de 440 milhões de reais. O trabalho que vem sendo feito já há algum tempo, a gente vem comentando isso nas apresentações trimestrais, nós já conseguimos mexer no prazo médio da nossa dívida, que era, no final do ano passado, em torno de 2 anos, para 3,7 anos, agora, no fechamento do trimestre de 2019, apenas 30% da nossa dívida está no curto prazo até o final do ano que vem, o que mostra, além de um custo bastante razoável, considerando linhas de até 7 anos, que são as últimas emissões que a gente fez, um patamar de custo bastante positivo. Então, essa é a visão geral de resultado, geração de caixa e alavancagem da Duratex. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Marcondes, que ele vai falar um pouco sobre a operação da madeira. Ok, boa tarde. Queria começar falando da madeira. Você passa para cá? Qual que é a idade? É isso aqui, né? Ok, obrigado. Começar falando, o mercado, conforme a Haddad comentou, ele veio em 2019 mais apertado, mais difícil, em especial na madeira, com os novos entrantes, a gente vem sofrendo bastante a competição. Isso tem trazido um impacto tanto para volume, que a gente pode perceber um volume um pouco menor do que o ano passado, comparando o mesmo período, assim como a receita líquida, né? Agora, é válido considerar que na receita líquida, além dessa briga por volume, tem a questão do mix entre aquilo que é painel e florestal. A parte de painéis, quando a gente começa a olhar a receita média unitária, vem crescendo da ordem de 6,2. Então, a gente está conseguindo fazer um upscale aí, crescer um pouco melhor o mix. A gente tem um mix um pouco mais rico, está conseguindo vender um produto de um pouco mais valor agregado. E a política comercial começa a trazer um pouco desse retorno também. Então, quando vocês forem ver o EBITDA, a margem EBITDA, até o terceiro trimestre de 2018, a gente vinha na ordem de 17%. Esse terceiro trimestre, a gente está na ordem de 20,4%. Ano passado, a gente sofreu muito com preço versus o custo. O custo estava bastante sofrido, a gente teve um aumento de dólar. Esse ano, a gente está com os custos bem mais controlados. Então, acho que vale a pena reforçar essa questão dessa gestão, desse equilíbrio de CPV sobre ROL, dos custos, quanto está trazendo esses 3,4 pontos percentuais acima na margem EBITDA. Falando um pouquinho das ações, o que a gente fez comparado ao ano passado. O ano passado foi um ano bastante complexo, a gente começa a viver um pouco melhor disso aqui. A gente começou com a venda da operação de chapa de fibra no início do ano passado, fez toda essa transição ao longo do ano. Depois a gente anunciou a venda da primeira tranche de Suzano, ou seja, a gente começou a diminuir nosso parque florestal. A gente retomou a operação de Itapetininga, tanto MDF, MDP. Ano passado a gente veio sofrendo um pouco mais numa operação flex. Esse ano a gente já está com essa operação full. Em junho a gente anunciou a joint venture com a Lenzing, né, a parte de celulose. Em julho a segunda tranche das terras para Suzano. Em novembro a gente tomou a decisão de paralisar Botucatu.
Quando a gente foi olhar a vocação das fábricas vis-à-vis mercado, ficou claro que o Botucatu não tinha a competitividade em custos que a gente precisava versus o mercado. E esse ano a gente encerrou definitivamente a venda da unidade de Botucatu e das terras. Quando a gente começar a olhar um pouco da agenda da madeira, que fica muito clara essa estratégia comercial focada em diferenciação. Por essa briga de preço pelos novos entrantes, MDF está falando de um mercado aí da ordem de 350 mil cúbicos mês, com 80 mil a mais de capacidade, é natural que vai ter uma briga dos novos entrantes aí para o produto de entrada. Então a gente vem um trabalho forte de diferenciação. Dessas duas coleções, a Vivar, que a gente lançou ano passado, e a Plural desse ano, a gente já tem 1/3 daquilo que a gente vende de produtos nobres vindo dessas coleções. Então a gente vem lançando produtos diferenciados para conseguir se destacar disso do mercado. A inteligência competitiva tem ajudado bastante a gente entender a nossa competitividade por polo. Então eu sei claramente em cada um dos polos quem chega com menor custo caixa e quais são as margens para a gente conseguir negociar. Isso vem trazendo também bastante racionalidade nesse processo. A disciplina na execução comercial também vem ajudando a gente a trazer mais racionalidade para as decisões. Esses 3 pontos percentuais que a gente está mostrando aí de aumento de EBITDA é muito fruto desse trabalho de formiguinha. Agora, a gente continua tendo um volume importante e grande, então a gente precisa cada vez mais estar focado na eficiência em custos, né? Toda a parte de frete, toda a parte de eficiência operacional, a gente está bastante atento a isso também. Com essas alterações todas que a gente fez de venda de floresta, de venda de fábrica, a gente promoveu uma adequação bastante interessante dos ativos e está tendo uma melhora no EVA de uma forma bastante interessante aí. Esse é um principal resumo aí. Vou passar para o Marcelo falar um pouco de Deca, né? Bom, Deca, eu não vou ser redundante de falar das dificuldades que a gente teve em relação à contração do mercado consumidor, mas de uma forma bastante genérica, de uma forma muito humilde, eu estou bastante satisfeito com esse set de resultados que a gente está apresentando com a Deca no terceiro trimestre. O motivo da minha satisfação é porque, de uma certa forma, ele tangibiliza um pouco do que eu venho falando para vocês e é um espelho da nossa agenda estratégica de crescimento que eu vou estar compartilhando com vocês no próximo chat. Então, sempre falei e venho falando ao longo do tempo que a melhor forma de a gente analisar a performance da Deca nesse momento transformacional que a gente está buscando era através da nossa capacidade de implementação de aumentos das nossas receitas unitárias, através de aumento de preço e melhoria de mix, ganho de margens brutas em função de todo o processo de eficiência operacional e produtividade que nós iríamos implementar e também das nossas, obviamente, reestruturações organizacionais e gestão das nossas despesas que nos levaria a um crescimento de EBITDA e de margem EBITDA. Então, de uma certa forma, isso está tangibilizado novamente no segundo trimestre, se tangibilizou e no terceiro trimestre também se tangibiliza novamente. Quando a gente olha para a nossa performance volumétrica, a gente teve uma retração aí de 5,6%. Ela se explica basicamente por duas variáveis. Uma delas é realmente uma contração do mercado consumidor e uma outra variável que ela nos pegou de surpresa, que foi ao longo do ano, por uma melhor gestão do working capital por parte dos nossos clientes, eles começaram a se desestocar. Qual é a implicação disso para a indústria? O sell-out, na verdade, ele sempre vai ser maior que o seu nível de sell-in. Então, a gente tem uma caracterização, nossas estimativas desse 5,6, que nos impactou os nossos volumes. 2,5 vem pela retração de consumo e o restante vem do destock, do que eu chamo de deloading, ou seja, uma redução do nível de inventário por parte dos nossos clientes. Numa premissa onde, através dos nossos cálculos, nós acreditamos que nós estamos parcialmente flat em relação à nossa participação de mercado. Essa nossa queda de volume, quando a gente olha para a nossa composição da receita, ela fica basicamente estanque, um trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, e ela se dá basicamente pela nossa capacidade de implementação de preço e melhoria de mix, que se tangibilizou por uma melhoria da nossa receita unitária. Essa melhoria da nossa receita unitária, somada aos nossos projetos de eficiência e produtividade, fizeram com que o nosso lucro bruto, mesmo num cenário estanque de receita, crescesse 8%, o que faz com que a nossa margem bruta aí cresça aí de 28 para 30,8, que dá aí os 2,3 pontos percentuais de ganho em relação ao ano anterior.
Na margem EBITDA, é exatamente aquilo que eu falei para vocês no começo do meu discurso, onde eu falo sobre a nossa gestão das nossas despesas e todo o trabalho de redesenho organizacional. Então, obviamente, o nosso EBITDA ele cresce aí basicamente 16%. Isso é um espelho do nosso crescimento do EBITDA anualizado já na nossa performance year to date de setembro, que também está em torno de 17%. E, obviamente, reflete o ganho percentual que você tem da margem bruta, dada essa nossa gestão, ela se reflete na nossa margem EBITDA. Como eu disse para vocês, o motivo da satisfação dos resultados que se tangibilizaram, ele se dá porque ele é um espelho da nossa agenda estratégica que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Basicamente, aí um ano atrás, nós desenhamos aquilo que nós batizamos de agenda estratégica de crescimento, que ele tinha aí como um fator preponderante para que a gente trabalhasse em função dela, era o nosso propósito, que era soluções para o melhor viver. Dentro disso, de um trabalho bastante, já dividi isso com vários de vocês pessoalmente, mas faço questão de dizer novamente, a gente trabalhou de uma forma bastante intensa durante alguns dias para detalhar um cenário onde a gente entendesse quais eram as dificuldades que nós enfrentávamos enquanto organização DECA e criar um futuro preferido. Desse futuro preferido, obviamente, traçar uma reta da onde a gente saía do momento atual para esse momento futuro. E dentro desse percurso, obviamente, estabelecer quais são os projetos que vão nos levar daqui até lá. Então, disso nasceram o que a gente chama dos nossos 6 pilares estratégicos, que passa pela nossa eficiência industrial e logística, por inovação, por inteligência mercadológica em ação, execução comercial com excelência, novas fontes de receitas e, obviamente, o capital humano da nossa organização, que é fundamental para a entrega dessa agenda. Então, obviamente que quando a gente criou essa agência para fazer uma gestão de expectativa do próprio Conselho de Administração da companhia e do próprio Antônio, a gente definiu uma cronologia do que nós iríamos iniciar. Qual era o pilar que, naquele momento, para nós julgávamos ser o mais importante e que poderia tangibilizar os resultados num curto prazo de uma forma muito mais rápida do que a gente poderia esperar. Então, sem dúvida nenhuma, isso é tangibilizado pelo número de projetos que nós temos em cada um dos pilares. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente dizia para a organização é que os primeiros 24 meses dessa agenda ela estaria muito concentrada, no primeiro momento, na nossa parte de eficiência operacional e logística, passando por execução comercial e passando por inovação. Por que inovação? Porque inovação, na verdade, é algo que você começa a trabalhar agora para que você comece a entregar só daqui a 18, 20 meses. Então, era um processo que nós precisávamos iniciar conjuntamente com todo o nosso pilar de eficiência operacional e logística. Então, só para tangibilizar um pouco no que a gente caminhou ao longo desse último ano, assumindo que nós iniciamos ela em outubro do ano passado, boa parte dos projetos que eu acho relevante tangibilizar para vocês é o que a gente já fez e tangibilizou em eficiência operacional e logística, que passa, obviamente, por uma redução do portfólio. A gente, para quem sabe, no final do ano passado, nós reduzimos 30% do portfólio da DECA, tiramos a complexidade, e essa retirada de complexidade, ela tinha um cunho muito mais operacional do que qualquer outra questão, que nos levou a ter uma melhoria bastante significativa de produtividade, tanto de uma perspectiva de IQG. IQG, basicamente, é o que a gente chama de Índice de Qualidade Geral, que se aplica bastante ao nosso negócio por louças, e também, obviamente, pela minutagem por homem equivalente, que é onde a gente vê a produtividade por si só. Fizemos as transferências, que a gente fala do processo de maximização dos nossos ativos industriais, fechamos a planta de Tubarão, recentemente fechamos São Leopoldo, fizemos a transferência dos ativos sem ter perda de capacidade, tivemos a redução de headcount, maximização de incentivos fiscais em função das mudanças que nós tivemos, iniciamos um processo fundamental que já mencionado no começo da apresentação pelo Haddad, que é o quanto a gente precisa olhar com foco bastante significativo para a gestão do working capital da organização e o nosso nível de serviço. Alguém me perguntou aí fora como é que estava o nosso lead time, o TIF. Então, obviamente, a gente tem uma melhoria consistente, tanto do nosso on time in full, como também do nosso lead time para os nossos clientes. Na parte de inovação, uma das coisas que a gente conseguiu tangibilizar, que eu acho que é de fundamental importância, através da implementação de um novo funil de inovação que nós criamos, é um novo processo implementado, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo, o nosso time to market de desenvolvimento a lançamento em 4 meses. Isso dá para a gente aí uma segurança de tirar aquela perspectiva negativa que existia, que a gente lançava, mas não podíamos vender porque nós não tínhamos a capacidade produtiva, enfim, um pouco da história que nós tínhamos no passado. Então, a gente tem um pouco mais de segurança de afirmar quando efetivamente nós vamos estar lançando as nossas inovações. A outra, sem dúvida, que para nós foi um grande achado, foi a nossa entrada no mercado de cuba de inox de cozinha, que nós não estávamos presentes nesse mercado. Foi um lançamento muito rápido que fizemos dentro de um conceito novo, onde não necessariamente tudo que a gente lança e faz, nós necessariamente precisamos produzir.
Então, é aquele conceito de asset light, né? A gente encontrou um parceiro que, obviamente, dada a fortaleza da marca que nós temos, que é a Deca, que talvez seja um dos maiores ativos que nós temos na organização, nos permitisse ter alguém que colocasse a nossa marca num produto onde entrega todas as qualidades necessárias que uma marca como Deca exige. E iniciamos o trabalho de execução comercial bastante fragmentado, mas muito intenso, sobre a questão do redesenho da nossa política comercial. Isso é algo que demora uns 8 meses de trabalho. A gente está na fase final de criação da governança e dos processos, porque isso vai se dar para aquilo que todos vocês conhecem, que é uma gestão um revenue management na sua gestão mais holística possível. Fizemos uma reestruturação, ou para falar a verdade, uma reestruturação da área de trade marketing, e um ponto fundamental foi a integração da Hydra com a Deca. Então, integramos o back-office, integramos a força de vendas e, obviamente, com isso tivemos captura de sinergias. Então, esse é um pouco do snapshot do que a gente fez ao longo desse último ano e que, de uma certa forma, são os projetos que estão efetivamente tangibilizando esses resultados que eu julgo ser positivos e que espelham um pouco dessa nossa agenda estratégica de 5 anos. Boa tarde, senhores. Vamos falar agora dos destaques do revestimento cerâmicos. Nós tivemos um considerável crescimento no volume e na receita líquida, acima de 220%. O volume a 4.930.000 metros quadrados e a receita líquida 155 para 178 milhões, muito em função da consolidação dos resultados da Secrisa nos meses de agosto e setembro. Quando nós vamos para o EBITDA recorrente, nós temos de 14 para 32 milhões, com uma margem EBITDA de 17,9%, 0,9% abaixo, em linha com o trimestre anterior, 0,9% abaixo. Isso é fato relevante por 2 ações fortes que nós tivemos na empresa. A primeira dela, na operação das linhas 3 e 4 das unidades de Uruçanga Ceusa, nós fizemos o planejamento para a entrada de operação, nós temos o planejamento para a entrada de operação do projeto Expansão, é uma linha que eleva a nossa capacidade produtiva das unidades de Uruçanga de 6 para 11 milhões de metros quadrados, e uma linha focada em grandes formatos. Nós fizemos o lançamento desses grandes formatos na Feira Revestir, porém, a produção deles nas atuais linhas de produção tem um custo industrial 40% maior. A boa notícia, que alegrou a muitos na empresa, a venda foi 3 vezes superior à expectativa. A má notícia é que ela corrói um pouco o nosso resultado. Então, esse foi um ponto. O segundo foi o encerramento, né, a integração e os reflexos com a Secrisa. E nós fizemos também, nesse período, várias ações. A ação mais forte na busca da captura de sinergia foi o encerramento da unidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, antes planejada para 2020, nós vimos que o resultado dela era negativo, o resultado operacional, então antecipamos de uma forma acelerada o encerramento dessas atividades. A utilização da capacidade nas nossas indústrias está em 97%, é uma utilização bastante alta comparado ao mercado, que ele vem operando com a taxa de 76% de ocupação. Eu vou falar um pouco sobre a integração e sinergia das marcas, das empresas, até então empresas Ceusa e Secrisa, e das marcas Secrisa e Portinari. Falar um pouco das características de cada marca para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar o nosso processo de integração e sinergia. Desculpa. Então, quem é a Ceusa? A Ceusa é uma empresa focada em criatividade, design maximalista, uma empresa que tem seus produtos muito coloridos, cores intensas. Ela é muito reportada à moda, criatividades, e tem diferenciais exclusivos. Nós somos a única empresa, a marca Ceusa é a única empresa do Brasil que consegue produzir em monotom e monocalibre. Ou seja, as cerâmicas, geralmente, a cada partida de produção tem que carimbar um novo tom, no mesmo produto, se torna o mesmo lote. A Ceusa, por um diferencial de processo, consegue sempre produzir o mesmo tom e o mesmo tamanho, então monotom e monocalibre. Com isso, conferindo ao produto também, sendo a única empresa do Brasil junta seca. O nosso foco, que é um grande diferencial de processo. Com isso,
nós temos um projeto, e o projeto que é um foco no processo, para 2022 estarmos produzindo 100% de qualidade extra. Outra característica do setor, em torno de 10% da produção ela é segunda qualidade. Como nós trabalhamos com produto high-end, o deságio do preço do produto de segunda qualidade ele é muito grande, em torno de 70%. E como nós vamos fazer isso? Através dos investimentos da indústria 4.0 que nós fizemos nesse período, com a implantação do sistema ICEP-SGM nas unidades industriais de Uruçanga. O ICEP é o controle 100% da produção e controle estatístico de processo via mobile, ele é 100% digital. São em torno de 15 mil coletas diárias que são feitas e 630 pontos da unidade industrial. E o sistema de gestão de manutenção, hoje, há 2 anos atrás, nós tínhamos 55% da nossa manutenção, ela era corretiva, e hoje a preventiva está em torno de 13%, ou seja, 87% é preventiva e 13% corretiva. Todos esses sistemas eles são feitos e controlados, os controles de processo via mobile, no chão de fábrica, tanto que faz com que as 2 unidades de Uruçanga não tenham lideranças a nível de gerente ou coordenadores nos finais de semana e à noite. E a experiência digital, nós temos o EAD, que é o ensino à distância, que nós vamos impactar esse ano. A meta era 7 mil pessoas, nós vamos impactar 20.700 pessoas com treinamentos, seja especificadores, vendedores e assentadores. Então, a Ceusa se mostra uma empresa muito focada na excelência e nos diferenciais de processo. Quem é a marca Portinari? A Portinari é uma marca, assim como a Ceusa é uma marca que ela é muito reconhecida, mas uma marca ainda pouco conhecida. A Portinari é uma marca high-end, uma marca focada no design minimalista, assim como a Ceusa é maximalista, colorido, cores intensas, a Portinari é minimalista. Voltado à arte e arquitetura, uma marca premium e atua no mercado high-end. Um dos diferenciais da marca é o canal consolidado de loja especializada, com Portinari Concept. Por exemplo, a Portinari hoje tem em torno de 380 clientes, onde a marca Portinari é a marca âncora, e 42 clientes da Portinari hoje são exclusivos Portinari. Então, não tem nenhuma outra marca de cerâmica que atua nessas lojas. E a maioria dessas lojas hoje são clientes Deca, com o programa Revendedor Exclusivo Deca. Também líder na mídia digital, ela tem uma liderança de ser 10 vezes maior que o segundo colocado em likes. A Portinari tem em torno de 40% dos likes do revestimento cerâmicos do Brasil, e é um grande diferencial, mostra o desejo pela marca. Outro diferencial é a plataforma digital, o Agile Promoter, onde 100% dos nossos promotores, em torno de 140 promotores, são acompanhados online, também via mobile. E nós fizemos todo o programa de posicionamento de portfólio, pricing, da marca Portinari através desse sistema com os nossos promotores. E a inovação com o Color Connection, que é nada mais uma gama cromática, uma escala cromática de cores dos nossos produtos, que compõe com outros produtos ou elementos do ambiente. E a composição da escala cromática desses produtos, ele pode fazer composição principalmente com metais, louças e outros produtos. Então, o que está claro aqui? A Ceusa é uma empresa muito voltada para o processo, uma empresa que tem diferenciais fortes de processos, exclusivos. É a única empresa do Brasil a produzir, como eu já falei, monocárbono, não conheço outra no planeta, e será a segunda empresa no mundo a fazer 100% extra. A Portinari, uma empresa desejada, com foco na força da marca e no comercial. Com esses diferenciais, eu tenho certeza absoluta que nós vamos construir a melhor empresa de revestimentos cerâmicos, com a expertise de cada marca, de cada unidade industrial. E como estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo hoje já. Nós estamos num processo muito acelerado de sinergia, de integração, buscando sinergias. Então, a primeira dela é a sinergia de marca, é a descontinuidade da marca Secrisa, produto low-end. Nós tínhamos a marca Ceusa, Portinari e Secrisa. Na Secrisa, a marca Premium Portinari, e a marca Secrisa com produtos low-end. Nós temos a descontinuação em torno de 9%. Nós vamos
as empresas estarão focadas com a marca Ceusa e Portinari para o mercado high-end. O segundo é a gestão de portfólio, uma descontinuidade de todos os produtos de melhor valor agregado, os produtos low-end, da marca Secrisa principalmente, e ampliação da produção dos formatos high-end, grandes formatos. Nem a Secrisa, com as fábricas, a Portinari e a Ceusa, tinha capacidade até então de produção de formatos de 1,20 m por 1,20 m, 80 por 1,60 m. Agora, com o projeto de expansão, que o Haddad mencionou no início, nós entramos em operação, antes planejado para setembro, entrou em operação agora, dia 25 último de outubro, essa unidade industrial com capacidade de produção. O que acontece? Esses produtos adquiridos pela Portinari via outsourcing têm um custo muito maior do que a nossa produção atual. E com isso, com certeza, nossas margens serão muito maiores do que as praticadas hoje. Outra captação de sinergia está relacionada à centralização do administrativo e comercial. Nós vamos centralizar num único site toda a nossa administração. Já fizemos uma reavaliação do nosso job grade. Para vocês terem uma ideia, nós saímos de as duas empresas juntas, de 7 para 3 diretores, de 42 gerentes para 17. Então, uma estrutura mais enxuta, leve e ágil, com menor custo. Padronização de fornecedores. Nós temos um total de 630 matérias-primas. Para melhor entendimento, nós devemos operar com 280. Então, a centralização, a padronização e centralização de materiais com menor número de fornecedores diminui o número de produtos a serem trabalhados, melhorando, inclusive, reduzindo o custo. Como eu já citei também, um outro fator relevante na captação de sinergia foi a unidade de Minas Gerais. Era uma unidade que operava em Minas Gerais com o resultado operacional negativo. O projeto era um encerramento em 12 meses e nós, num período menor que 60 dias, encerramos totalmente essa atividade, dessa unidade. E uma vantagem também que nós vamos ter com a integração é a consolidação de cargas, é um diferencial logístico bastante grande. Nós temos ainda em operação 5 CDs, um em Minas Gerais, um em São Paulo operando com grandes formatos por conta do outsourcing, e esses produtos serão produzidos internamente agora, e 3 CDs no Sul. Nós vamos reduzir para 2 CDs. E a otimização nos processos industriais. Nós temos, são 16 fornos em 4 plantas no Sul, e vários fornos produzindo mesmos formatos e fornos diferentes. Então, com a união das unidades industriais, nós vamos procurar a otimização do processo, produzindo produtos com menor lucro bruto por minuto em cada forno, ou seja, cada forno vai estar dedicado a um tipo de produto e uma tipologia. E o projeto de expansão, que é a indústria que entrou em operação agora, será, com certeza, a única indústria no mercado nacional 4.0 de verdade, pois todos os controles e processos, eles são controles feitos de uma maneira digital. A fábrica toda é operada com robôs de alto nível de modernização tecnológica. Para vocês terem uma ideia, a unidade industrial com 32 mil metros de área construída opera com 18 pessoas por turno. Então, é uma fábrica de altíssima produtividade, baixos custos e alto valor agregado. A fábrica é dedicada a grandes formatos, e isso faz com que ela se torne uma das poucas no Brasil a ter capacidade de produzir 1,20 m por 1,20 m até placas de 80 por 1,60 m. E toda essa experiência do digital que nós temos nos processos e na unidade de Uruçanga, nós vamos transferir, obviamente, para as outras unidades de Criciúma. Com a expansão, o projeto de expansão entrando em operação, a nossa capacidade antes de 6 milhões de metros quadrados, e a aquisição da Secrisa com 20 milhões, e agora o projeto de expansão 5, nós vamos passar de uma capacidade de produção de 6 para 31 milhões de metros quadrados ano. Eu tenho certeza absoluta que, com os conhecimentos que nós temos hoje nos processos das unidades que operavam com a marca Ceusa e com o diferencial de mercado da Portinari na marca Secrisa, juntando essa força, a força das duas marcas, nós vamos construir, obviamente, a melhor empresa de revestimentos cerâmicos do Brasil. A empresa mais inovadora, com a maior produtividade
e, consequentemente, com melhor resultado operacional, entregando os melhores serviços. É isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou encerrar aqui. Muito se debateu sobre os resultados, sobre o semestre, as estratégias de cada unidade de negócio. Acho que ficou... a gente insistiu muito para mostrar realmente esses detalhamentos. São poucas vezes que a gente tem oportunidade, né? E aqui eu vou fechar com um olhar um pouco mais estratégico sobre a organização como um todo, sobre a Duratex, né? Então, o que acontece? Antes, nós estamos agora na Duratex fazendo duas transformações importantes ao mesmo tempo. Vocês já ouviram falar muito da transformação cultural, todo esse processo, renovação de pessoal, a gente já falou muito sobre isso. E existe também uma renovação de portfólio. Nós estamos agregando um novo negócio no portfólio Duratex, essa joint venture com a Lenzing in Dissolving Pulp, que é um produto de grande perspectiva no comércio mundial. Todo esse segmento, essa indústria de tecidos mais inteligentes, como os populares aí dry fits, tecidos para underwear, todo esse processo está crescendo de forma bastante acelerada no mundo. Então, a gente teve uma oportunidade de entrar nesse negócio. A gente está construindo um projeto com vantagens competitivas muito grandes. Primeiro, nós resolvemos construir uma fábrica de 500 mil toneladas ano, ao invés dos 450 mil planejados anteriormente, por uma decisão absolutamente técnica no momento de refinamento de engenharia. A gente verificou que com pouquíssimo investimento adicional, você ampliava 10% na capacidade de produção. Lembro que, pelo nosso acordo com a Lenzing, nós temos uma produção 100% vendida, né? Então, isso é uma vantagem importante. Essa empresa deve ter o menor cash cost do mundo no setor, do mundo inteiro, essa operação. Se não for, se surgir outro muito próximo, mas, enfim, sem dúvida entre os menores. Uma logística absolutamente integrada, uma vez que a unidade industrial está localizada dentro da floresta, e essa é uma das razões desse menor cash cost. Por quê? Porque a distância média de abastecimento nessa operação aí é muitíssimo baixa. Em qualquer projeto de celulose aí desse que vocês conhecem, de grande porte aí, sempre está se falando de distâncias médias acima de 200 quilômetros. Aqui a gente está trabalhando ao redor aí de 40, 50 quilômetros. No momento de pico de operação dela, ela pode chegar no máximo a 70, ou seja, realmente é uma coisa muito importante. Madeira, claro, 100% certificada, uma operação com estándares de sustentabilidade elevadíssimos, que já nasce dessa forma, né? Daquela oportunidade de você fazer a fábrica com o OBZ já desde o início, né? Então, a fábrica é extremamente desenhada, a 4 mãos, muito bem projetada. Essa joint venture, o investimento industrial, a fábrica é ao redor de 1,2 bilhões de dólares, a gente está falando aí em torno de 5 a 5,2 bilhões de reais. Essa estrutura acionária, a Lenzing é a controladora com 51% e a Duratex com 49%. A Lenzing, já falamos, é uma líder global nessa produção desse tipo de fibra, e o produto 100% destinado a ela, com um contrato de garantia de compra de 100% da produção de mais de 25 anos. Então, realmente um negócio bastante bem estruturado, tá? A cadeia produtiva de celulose solúvel é curioso, né? Então, você passa a floresta, transforma em cavaco, celulose, fibra, vai para as fábricas da Lenzing na Europa, onde ele vira um fio especial e tem aplicações em medicina, não tecidos, em tecidos, onde é o maior projeto. As expectativas, como eu disse, de crescimento disso são muito impactantes. Todas as consultorias especializadas, porque isso daí compete, no caso do vestimento, das roupas e dos tecidos, com as fibras de algodão. E o algodão padece dessa questão toda de ocupação muito mais intensiva de água, de áreas, e a características dos tecidos especiais. Cada vez você tem roupas, principalmente na geração mais jovem, roupas com tecidos
muito mais interessantes, como Modal, Tencel, que são hoje dominados, são inclusive marcas da Lenzing, né? Como eu falei, nós temos um bloco único de 44 mil hectares de floresta e a fábrica dentro. Okay? Falando uma visão assim, muito rápida sobre o portfólio de Duratex, algum de vocês, um analista aí de mercado, em algum momento falou, sem dúvida, não, hoje nós temos uma Duratex transformada, é uma nova companhia. Sim, nós saímos de uma companhia que nós tínhamos 2 negócios, essencialmente madeira e Deca, onde madeira representava, digamos assim, 70% mais ou menos desse portfólio, para um portfólio já de 4 negócios, onde nós temos diferentes níveis de alocação de capital. No caso de celulose, obviamente, a gente considera relativamente baixa a alocação para nós, né? É intensivo em capital, mas é um projeto bastante alavancado, né? E então, para nós, é um investimento baixo, uma vez que, principalmente, a gente entrou, o grande aporte desse investimento para a Duratex, praticamente meio a meio, são as florestas que nós já detínhamos em Minas Gerais, né? Nós temos um potencial de crescimento em alguns negócios, por exemplo, madeira, celulose solúvel, é um potencial de crescimento mais orgânico mesmo, principalmente em madeira. A gente tem, no Brasil, uma dificuldade muito grande de consolidar, porque a gente já tem um market share muito relevante, então não faz parte da nossa estratégia esse movimento. Em Deca, nesse mundo Deca e no mundo de revestimentos cerâmicos, a gente tem as duas oportunidades. Nós ainda temos oportunidades de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Em termos de disciplina de oferta, todo mundo sabe, vem acompanhando, que nós ainda temos um desequilíbrio entre oferta e demanda em madeira. Esse desequilíbrio vem de todo esse período de crise, e a gente teve um movimento de novos entrantes na crise, o que não parecia lógico, mas nem sempre a economia é completamente lógica, né? Então, ele acabou ocorrendo. Em Deca, sempre existe algum risco de novos entrantes estrangeiros, mas a Deca opera com participações de mercado muito relevantes, acima de 40%. Então, realmente a gente está muito bem preparado, e esse risco ele sempre existiu ali, é quase que um modelo teórico, mas ele nunca aconteceu, na verdade, porque é realmente bastante difícil de entrar a operar no Brasil, todos vocês sabem disso. Em revestimento cerâmico é um mercado que a gente está bastante animado, porque ele é muito fragmentado. As maiores empresas do Brasil, entre elas nós, por exemplo, Eliane, Porto Belo, detêm fatias muito pequenas do mercado. A gente tem, inclusive, um share de valor muito maior do que um share de volume, por exemplo, por assim dizer. Então, é um segmento que ainda tem potencial de consolidação, e vocês viram lá que o Menegon mencionou, muito importante, nós estamos nos focando no segmento de high-end. Existem 2 grandes mundos de revestimento cerâmico. Existe o revestimento cerâmico, digamos assim, de medium e low-end, e existe o revestimento cerâmico mais high-end, onde estão bem poucas empresas focadas. O Brasil é muito competente em ambos. Okay? Nós temos empresas operando muito bem nesse segmento low-end, principalmente empresas aqui do interior de São Paulo, que operam de forma bastante produtiva. Não faz nenhum sentido a gente ir para esse segmento. Faz sentido a gente botar o foco nesse segmento mais low-end, mais agregação de valor. Ok? E aqui, em termos das nossas... Aí, celulose, obviamente, é uma commodity global. Em termos de vantagem competitiva, a gente tem custo de produção muito forte em função, principalmente, de florestas e de fábricas bem montadas em madeira e em celulose solúvel, e temos uma fortaleza. Nós temos também bons custos em revestimento cerâmico, principalmente com essa expansão. Aquilo que o Menegon falou é curioso também. Ele falou assim, nós estamos em grande formato, lançamos, tivemos uma demanda 3 vezes o que esperávamos, então estamos produzindo, está piorando o resultado. Como? Porque nós estamos produzindo ainda nas linhas antigas que nós temos. Então, no momento que a gente vai para essa nova, esse custo de produção cai drasticamente. Então, esse momento que a gente tem de margens no terceiro quarto
de revestimentos cerâmicos um pouco mais deprimido, ele é absolutamente pontual, com a entrada e a especialização das linhas. Já estamos produzindo Portinari nas linhas da Ceusa nas linhas da Portinari, tratando de otimizar isso, então a recuperação das margens usuais será muito rápida. Em termos de vantagem competitiva, grande vantagem ali em marca e design, tanto em revestimento cerâmico e deck, isso é coisa muito difícil, é uma coisa que não é de prateleira. Você não compra, é um trabalho de muitos anos, são marcas muito consolidadas e que ajudam muito no momento comercial, né? E nós temos também, com a entrada de celulose solúvel, um balanço interessante, porque a gente, obviamente, está muito exposto ao mercado interno do Brasil aqui. Se eu pegar madeira, deca, revestimentos cerâmicos, a gente deca um pouco menos, mas madeira está aí entre 15% e 20% de exportação, revestimento cerâmico talvez uns 20%, deca tem 5%, enfim. Mas nós temos lá um negócio totalmente dolarizado, vamos dizer assim, então melhora o equilíbrio, tá, ok? E, por fim, o processo de transformação cultural, que eu não canso de lembrar vocês, gente, começamos lá em 2015. É um processo muito importante, né? Criamos o sistema de gestão Duratex, começamos a trabalhar todo o tempo com orçamento base zero e fomos fazendo a aquisição de ativos, aquisição de Ceusa, Viva Decora, fizemos mais recente a aquisição de Secrisa, evoluindo isso. E para dentro, né, aquilo que a gente olha para fora são esses movimentos. Para dentro, consolidando ativos, sem receio de sair, de vender, de executar oportunidades importantes que a gente teve nesse processo de venda de ativos florestais. São oportunidades, um casamento quase que de sorte com uma oportunidade importante, uma execução rápida, super eficiente, para poder capturar, né? O projeto de celulose solúvel como uma solução ideal para toda a área que nós tínhamos disponível em Minas. E esse processo de expansão da Ceusa, que também o Menegon comentou. Então, vamos viver até 2025 ainda muito de transformação digital, de inovação. Dedicamos uma diretoria específica para tratar de inovação, TI, sustentabilidade, novos negócios, ou seja, nós estamos bastante focados nisso. E tendo uma aproximação, eu tive o prazer de participar semana passada da segunda rodada do nosso Garagem Duratex, acelerando 7 startups, já fizemos com outras 7 anteriormente. Essa aproximação de uma empresa tradicional com a Duratex, com um mercado mais empreendedor, mais dinâmico das startups, para a gente é muito importante. Nós colocamos um número aí para que vocês revejam o significado disso. Renovação cultural impacta em renovação de pessoas. A gente tem hoje um quadro de diretoria, nós trocamos 84% do time. Basta vocês olharem aqui, ó, todos novos, só eu que era da velha guarda, tá ok? Então, nós temos uma operação importante. Esse mix é um mix de cabelo branco com gente nova, é um mix de cultura externa. A Duratex é outra. A Duratex é uma empresa mais dinâmica, mais inclusiva, mais diversa nesse sentido. Ok? Em termos, ainda continuamos muito forte com esse nosso viés de sustentabilidade, desenvolvendo pessoas, tentando ampliar o impacto positivo. A gente está tendo uma experiência interessantíssima em Minas Gerais nesse projeto, que é um projeto de grande impacto social na região. Nós temos municípios que transformam a receita dele em 3, 4 vezes o projeto. São municípios menores. Então, nós estamos aprendendo muito com isso e é um trabalho bastante importante. Veja só, cerca de 10 mil colaboradores a gente já educou para a sustentabilidade. Então, não é só ficar com aquele discurso, é entender como as ações e o modelo de sustentabilidade pode virar receita para a gente. Nós não estamos fazendo sustentabilidade para estar bonitinho no índice, nada disso, não. Nós estamos fazendo isso porque a gente acredita que negócios sustentáveis vão ser negócios de maior geração de valor à frente. Né? E, por fim, terminando, eu gostaria de dizer que nós estamos extremamente focados. Eu falo assim, ó,
Eu não estou nada satisfeito com os resultados, mas eu estou bastante satisfeito com o caminho. O caminho que está sendo construído é muito importante. Tá? A gente está muito focado em maximização de valor para os acionistas. Toda a remuneração executiva na Duratex de longo prazo é 100% baseado em EVA, e a remuneração de curto prazo é muito baseada em geração de caixa e EBITDA. Tá, ok? Nós temos um crescimento sustentável, temos planos para 2020, temos uma estratégia de longo prazo consistente, temos coisas nessa estratégia que a gente sabe exatamente o que vai acontecer e coisas que a gente não sabe, mas sabemos o que nós queremos. Então, nós estamos traçando o caminho. Os ativos transformando estratégico, essa transformação de madeira, para aqueles que acompanham a Duratex há muitos anos, é o maior evento na história da companhia de transformação de negócio. Okay? Essa dos últimos 2, 3 anos, toda essa venda, toda essa transformação, que encerrou agora. Agora nós temos uma madeira com 4 unidades industriais, a floresta suficiente para aquilo, muito bem localizada, ou seja, uma empresa lean, efetivamente lean nesse sentido. Tá? E estamos trabalhando muito forte, eu creio que vai ser a grande visão daqui para frente, em soluções para clientes, dentro do nosso modelo de soluções para melhor viver, trabalhar um one-stop shop, experiências completas em ambientes. Fui muito feliz, aliás, quero parabenizar aqui o nosso pessoal, o time do Guilherme, Natasha, todo o pessoal que organizou aí na frente. A ideia é dar uma visão para vocês das possibilidades que nós temos, uma das únicas empresas no Brasil com a possibilidade de uma oferta de portfólio para a sua casa, para o seu escritório absolutamente completa, da madeira, do piso, digamos, das bancadas, enfim, aí tem uma amostra do que é possível para vocês. Tudo isso, é claro, baseado naqueles pilares da nossa cultura. Era isso, pessoal. A gente abre para perguntas. Obrigado. Pois não, desculpa. Boa tarde a todos. Antes de nós abrirmos perguntas e respostas, eu queria ter a honra de entregar o selo Assiduidade da Apimex São Paulo à Duratex por 34 anos de reuniões consecutivas com a comunidade de analistas e profissionais de investimentos. São poucas as empresas que atingiram esse nível de abertura, de informações e de continuidade como a Duratex. Tá? Bem, vou passar a palavra ao Haddad de novo, só lembrando o seguinte, cada participante da reunião deve fazer no máximo 2 perguntas e se identificar antes de fazê-las. Obrigado. Tem uma pergunta ali na frente já. Opa. Boa tarde, Antônio Eluane, do Bank of America. Parabéns pelo evento. A primeira pergunta vai para o Marcondes. Se puder comentar a dinâmica do mercado de painéis. Você já comentou da situação dos novos entrantes, como é que está o fôlego dessas empresas, e também alguns players tradicionais que a gente tem ouvido que estão rodando aí próximo do vermelho. O que você espera o que vai acontecer para mudar essa dinâmica do mercado? Dá para esperar algum fechamento de capacidade ou, eventualmente, consolidação? Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem 2 dinâmicas, características diferentes aí no que é o canal indústria moveleira e canal varejo de painéis. A indústria moveleira, a meu ver, a gente vem conseguindo ter um certo equilíbrio de oferta-demanda, preço, eu acho que não é um problema, a meu ver. Na parte de MDF, na parte de varejo, o desafio está mais forte com os novos entrantes. É muito difícil de ler isso, né? Quando a gente viu a Fiberplaque, a gente já tinha noção, a gente já via que ela participava em alguns polos, preços abaixo do custo caixa que a gente estimava para ela. Quando veio a greve do caminhoneiro, ficou claro o quanto faltou fôlego aí. A gente já vê sinais, sem ser tão público aí, dos novos entrantes de dificuldade financeira. Isso está claro. A gente tem mapeado bastante.
A gente tem uma área de inteligência comercial que tem sido muito focada nessas informações. A gente captura informações claras que não está fácil, né? E também derivadas disso para Arauco, mais Arauco e Guararapes. Então, a gente está vendo muito essa questão de deterioração de preço, basicamente no branco. A gente não vê no madeirado ainda um movimento tão importante, por isso essa migração cada vez mais, né, do branco para o nobre. É muito difícil fazer essa projeção, mas o que a gente já lê é que já tem espaços aí para a gente estar atacando em alguns mercados. Tá? Bom, a segunda para o ISO, parabéns pelas melhorias que vocês já conseguiram implementar. E o que dá para esperar para frente agora de melhoria de margem? E qual o nível de margem potencial com o portfólio atual, olhando no médio prazo? Tá, boa pergunta. Obrigado aí pelos bons resultados. A ideia é que daqui para frente a gente consiga seguir para os próximos trimestres, para o ano que vem, com margens crescentes. Que eles fazem parte da agenda estratégica. Em nenhum momento, nas nossas projeções, a gente enxerga um retrocesso. O que eu vivo dizendo para vocês, analistas, é que no caso de Deca, para parar de analisar quarter on quarter e analisar year on year, em função da sazonalidade e da influência do mix que nós temos. Então, essa é a importância. Eu sempre vivo dizendo para vocês, se vocês quiserem validar se a agenda estratégica de grãos da Deca está sendo bem sucedida e bem implementada, são 3 variáveis que vocês precisam consistentemente olhar year on year. Implementação e aumento da receita unitária, se a gente teve a capacidade da utilização da nossa marca forte, dessa posição de liderança, de fazer com que o mercado gere valor através de aumentos de preço. Margem bruta, porque a margem bruta é o que reflete drasticamente toda a nossa melhoria de processos, produtividade e eficiência, e, obviamente, a nossa gestão das nossas despesas físicas através das margens EBITDA. Então, assim, a agenda estratégica, ela foi construída e está sendo tangibilizada com esse propósito. Então, essa é a expectativa que vocês devem ter. Obrigado. Rafael Barcelos, Citi, parabéns pelo evento. Como complemento à apresentação do Antônio, queria perguntar a que nível de alavancagem que a gente pode ver a Duratex fazendo novos movimentos de M&A, como a gente tem visto? É uma boa pergunta. A Duratex, um dos motivos que a gente está... obviamente, a gente tem um plano de crescimento agressivo, a gente tem metas agressivas, é porque a gente espera uma queda de alavancagem importante em prazo relativamente curto. Né? Nós temos aí já no quarto TRI, vocês vão ver isso, nós temos entradas de novo caixa, de outras coisas, então, na medida, a gente deve trazer essa alavancagem bem para baixo em curto tempo, principalmente ao longo do ano que vem. Então, a empresa tem bom potencial, tem bastante dinheiro no mercado, se a gente tiver bons negócios, a gente tem bom potencial para alavancar. Eu, particularmente, considero, isso aí depende, claro, do nível de custo de capital no mercado, mas uma alavancagem usual, manter uma alavancagem entre 2 e 2,5 numa situação de não expansão normal, é bastante saudável. A gente não deve trazer a alavancagem lá para baixo. Se a gente deixar aí do jeito que vai acontecer, daqui a algum tempo a alavancagem está abaixo de 1 lá, isso não é razoável. Então, manter... Se a gente não tiver projeto, certamente vai pagar dividendos, mas a gente deve manter uma alavancagem nisso. E, considerando uma hipótese de projetos, a gente tem, obviamente, nossos covenants, o nosso combinado, digamos assim, com os controladores, mas eu também não acho que, numa ocasião de projeto, alavancar até 3, 3,5, numa situação de um projeto muito especial, poderia ser perfeitamente possível também. Tá? Nós não temos nenhum plano de curto prazo com relação a isso. No curto prazo, agora, a gente deve assistir uma desalavancagem da companhia e, possivelmente, até pagamento de dividendos, alguma coisa desse tipo. Nós vamos ter que avaliar, entrando o ano, vejo como isso. Né? Nós observamos ali que aquele crescimento do tamanho da fábrica de celulose vai fazer com que o aporte financeiro nosso planejado lá vai ser um pouco maior, perfeitamente dentro desse cenário que nós estamos falando. Então, eu diria que para os projetos que a gente tem, nossa geração de caixa deve ser perfeitamente viável. Obrigado. E a última, acho que é em Secrisa, que margem a gente pode esperar para o ano que vem? Nós vamos, como nós mostramos, operar com a integração das unidades industriais,
buscando redução dos custos com otimização dos processos, e falamos também da integração das equipes de administração comercial. Então, a tendência de crescimento, obviamente, porque o lucro bruto vai aumentar e nossas despesas operacionais deverão diminuir. Então, tenha paciência que nós estamos muito impacientes na busca desses resultados. O Menegon está sendo cuidadoso, que obviamente não posso te dar mais do que a gente planeja, mas é aquilo que eu venho falando para vocês, vocês podem perfeitamente esperar. Eu acredito que em 2020 a gente já vai operar nos patamares de margem que a Ceusa tinha anteriormente para toda a operação. Perfeito, obrigado. Obrigado pelas apresentações. Márcio Farid, do Banco JP Morgan. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à celulose. Eu queria entender se os números que vocês passaram aqui para a gente hoje já são os números finais com relação a CAPEX, capacidade, você já tem o go-ahead do board, e se vocês podem quantificar o que a gente pode esperar de custo de produção unitário para celulose solúvel quando entrar em operação. Posso fazer a segunda pergunta depois. Obrigado. Nós estamos numa fase que eu não gostaria de... nós já temos uma visão muito precisa, muito próxima do que vai fechar. A gente está na fase final dos bids de negociação com fornecedores. Então, esse número que foi colocado aqui é um número que a gente deve finalizar o projeto, já não espera nenhuma surpresa com relação a isso. Porém, com relação aos custos, nós ainda estamos na fase existem alternativas importantes que podem impactar, por exemplo, se nós vamos escoar isso pelo Espírito Santo, se nós vamos escoar por Santos, tem vários projetos em andamento, então ainda não tem uma visão precisa. Aquele número, quando a gente falou, o nosso pior cenário de custo é aquele cenário que eu coloquei para vocês de ainda ser o melhor cash cost. Então, a gente está vendo alternativas importantes. Só que nós estamos numa fase de fechamento dos bids, que deve se estender aí mais até o final de novembro, início de dezembro. A gente tem uma formalização de go-ahead no Conselho, a gente, claro, não espera nenhum processo disso, mas tanto nós como a Lens são uma empresa de capital aberto, então vamos ter reuniões de conselho formalizando. Ambas as empresas já autorizaram formalmente avanços no investimento, como terraplanagem, com todos os processos, porque a gente acredita no projeto, mas a gente vai ter uma formalização. Então, eu gostaria de formalizar esses números após esse go-ahead aí dos conselhos, que deve, a gente espera acontecer isso aí até o fim do ano, ou coisa desse tipo, tá ok? Não esperamos nenhuma intercorrência, nada diferente dos números apresentados. Tá bom, só um follow-up em celulose ainda. O CAPEX por tonelada parece ser um pouco acima da média que a gente observa na... Onde? Obrigado. Uhum. O CAPEX por tonelada parece ser talvez de 20% a 40% acima do que a gente viu com outros projetos na América Latina recentemente, né? Eu entendo que a celulose solúvel tende a necessitar mais consumo de madeira por unidade, então o CAPEX sim tende a ser maior, mas tem alguma coisa de logística talvez que esteja onerando um pouco esse CAPEX? Tem alguma coisa que diferencia o projeto dos últimos que foram vistos na região? Não. É exatamente isso que você explicou. Todos os projetos que teve na região ultimamente não foram de celulose solúvel. Pelo menos eu imagino que você esteja comparando com projetos como o da Fibra, como o da Klabin. Os números são muito diferentes. Nós temos uma relação nós temos duas coisas que diferenciam bastante celulose solúvel. Primeiro, o investimento numa unidade industrial de celulose solúvel é maior do que o investimento numa unidade de celulose comum, porque ela tem algumas etapas de processos complementares. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a escala de produção. Quando você vê um projeto como o da Fibra no Mato Grosso, ou da Klabin, nós estamos falando aí de 1,5 bilhão, 2 bilhões de toneladas, enquanto você vê aqui uma fábrica que, no primeiro momento, com 500 mil de toneladas, ela é a maior linha do mundo. Okay? Então, as escalas são diferentes, então o custo por tonelada, sem dúvida, é maior em celulose solúvel, por isso que, inclusive, o preço desse produto no mercado é sensivelmente maior que o da celulose comum. Então, está normal, não existe nada... Pelo contrário, como eu falei, a gente espera uma condição de
produção a custo muito importante. No Brasil, só existe outro projeto semelhante, que é o projeto recém que está sendo encaminhado pela Bracel no interior do estado de São Paulo, mas também é uma fábrica diferente, porque trata-se de uma fábrica flex, uma fábrica que pode produzir ou uma ou outra. Então, aí eu não sei dos números, mas os nossos números estão abaixo dos estándares mundiais. Okay? Tá bom, obrigado. Segunda pergunta agora, desculpa. Visão de mercado para a construção civil ano que vem. A Gerdau, inclusive, reportou resultado hoje pela manhã e falou alguns comentários bem otimistas com relação à construção civil para Brasil ano que vem. Eu queria saber se vocês compartilham da opinião e o que a gente pode esperar em termos de alguns números de crescimento para as principais linhas de negócio. Obrigado. A gente está, sim, otimista, só tem que lembrar um ponto. Você falou de Gerdau, né? Gerdau tem um produto que ele entra exatamente no início da obra. Foi isso? Foi Gerdau que você mencionou? Então, a gente, sem dúvida, assistiu em 2019 uma retomada de lançamentos do fôlego da construção civil de forma super importante. Eu tive recentemente com dono de construtoras importantes e tal, e todos reportam realmente uma satisfação muito grande com a performance em 2019. Aparentemente, o setor retomou. A gente tem que lembrar que para Deca, para madeira, para revestimentos, a gente entra na fase final da obra. Então, existe um delay. Então, você vai me falar, eu estou otimista com a situação ao final de 20, início de 21, sem dúvida, porque de um jeito ou de outro nós vamos pegar todas essas obras que estão por aí. A gente ainda está, quando a gente olha Brasil e mercado de construções, eu ainda tenho assim, um pouco de, não mercado de construção, mas a gente tem que considerar que o Brasil, a gente ainda tem um pouco de mixed feelings, né? Porque a gente tem uma agenda econômica indo bem, as reformas, todo esse processo que nos faz otimista, mas nós ainda temos momentos politicamente bastante conturbados, então a gente sempre fica... o que vai acontecer, como é que é a coisa. Mas, se a gente olhar especificamente esse setor, a gente está otimista, sim, porque é sempre aquela crença, né? Fomos lá no fundo do poço, foi o setor que mais sofreu, e claramente em 2019, se você pegar os últimos indicadores, lançamentos, vendas, VGV, eles são bastante positivos, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, boa tarde. Isabela aqui do Bradesco BBI. Tenho duas perguntas relativamente rápidas, acho. A primeira, vocês já integraram um programa de otimização de ativos muito importante. Eu queria saber se vocês têm mais algum ativo ou oportunidade que vocês enxergam no portfólio de vocês. E a segunda pergunta é sobre o ramp-up da expansão de Ceusa, como vocês acham que vai acontecer. Desculpa, repete a segunda, por gentileza. Acho que ficou um pouco longe. Do ramp-up da expansão de Ceusa. Com relação a... Então, o seu primeiro ponto. Sim, a gente assistiu de forma muito forte um programa de desinvestimento e de alienação de ativos. Então, a madeira finalizou o seu ciclo com relação a isto, ok? Esse último movimento foi realmente o último movimento que a gente vê nesse sentido. Nós estamos com as florestas e fábricas perfeitamente ajustadas. Qualquer coisinha agora é fine-tune. Troquei uma fazenda mais próxima por uma mais longe, coisinhas desse tipo, mas nenhum movimento da ordem do que vocês viram. Nós continuamos investindo em florestas no Nordeste, nós temos um projeto que garante oportunidades, temos oportunidades muito interessantes que a gente está avaliando agora, de exportação de madeira, tem negócios bastante interessantes com essa base que a gente tem no Nordeste, que se um momento a economia virar e retomar, a gente pode falar bem futuramente expansão de alguma coisa por lá. Mas isso é uma coisa que está muito, muito ainda longe, nós ainda temos uma capacidade ociosa importante, mas não temos nenhum movimento relevante disso. A Deca
o Marcelo explicou, a gente fez essa transferência de ativos fechando a operação em São Leopoldo. Então, eu diria, a DECA hoje a gente não deve esperar que a gente tenha fechamento de uma unidade industrial inteira. O que pode acontecer, e a gente está fazendo isso com muita propriedade, é transferência de produção de uma fábrica para outra, mudança, otimização de mix, mas nada no sentido de fábricas. E revestimentos cerâmicos, olha, nós compramos já com a intenção de fechar algumas unidades, mas nós estamos encerrando definitivamente operações da fábrica de Anápolis, em Goiás, de Tubarão, em Santa Catarina, que já estavam paradas, ou seja, é só finalizar mesmo, e de Santa Luzia, em Minas Gerais, que era uma operação pequena e concentrando nessas 4. Então, essas 4 plantas que existem de revestimentos cerâmicas, pelo contrário, elas vão ter investimentos programados aí, elas vão se modernizar e crescer a operação. Tá? E, por fim, sobre o ramp-up da linha, você quer falar, Menegão? Ele vem num momento muito oportuno para nós, porque é um aumento significativo da capacidade de produção. Se fosse analisar a Ceusa pura, passando de 6 para 11 milhões, e agora com o advento da aquisição da Secrisa, nós vamos fazer o ramp-up justamente com grandes formatos, que são produtos hoje que são importados pela Secrisa e vendidos pela marca Portinari nas lojas Concept. Então nós vamos produzir ele internamente por conta de que o custo de produção nosso será muito mais baixo do que o produto adquirido no mercado externo. Então, a fábrica vai estar operando, a hora que entrar, vai estar operando full. Para vocês terem uma ideia, em novembro nós vamos estar produzindo em torno de 40% com a marca Portinari e 60% com a marca Ceusa nessa unidade industrial. É uma unidade industrial muito moderna que consegue fazer produtos muito coloridos, como está no crachá de vocês aí, é um produto Ceusa, muito colorido, e produto minimalista, de grandes formatos, na mesma linha de produção. Só complementando, a gente está acostumado com ramp-up de fábrica madeira, mesmo de fábricas de metais, demora uma coisa, não. Aqui é muito rápido, essa fábrica, como ele falou, possivelmente em janeiro você está operando a full. Então é um ramp-up muito rápido, e o que acelera isto foi a questão, aí que você fala, vai dar sorte também, né? Foi a questão de que nós estávamos desenhando para a Ceusa utilizar toda essa capacidade independente, ela tinha que entrar um pouco no mundo Portinari, ok? E com a vinda da Portinari, a Portinari precisando de produção e importando a custos caros. Então, a junção acelera, é praticamente o tempo de ajustar todas as máquinas, ajustar os programas, ela vai estar produzindo full. Tá bom, muito obrigada. Boa noite, Leonardo Fantin, da CTM Investimentos. Minha primeira pergunta é em relação à integração das equipes de vendas. Você já tem algum consenso em relação a isso? E a segunda pergunta, em relação ao mercado pulverizado aí de revestimentos cerâmicos, se vocês têm mapeado algum player aí que faria sentido fazer algum movimento de aquisição, e se isso aconteceria no curto prazo ou daqui a alguns anos. Nós estamos agora, até o dia 30 de novembro, 15 de novembro, a gente deve ter 100% integrados e formados os times em todos os layers. A gente trabalhou muito forte, nós estamos falando de Ceusa e Secrisa, ok? Nós trabalhamos muito forte na escolha, como eu falei, o Menegão falou, nós tínhamos 7 diretores, viemos para 3, 40 e tantos gerentes, viemos para 16, 17. Ou seja, é um movimento extremamente forte. Claro que é um movimento que impacta na companhia, você tem muitos desligamentos, você tem muitos processos. A gente trabalhou muito forte junto com o RH na escolha e no assessment do time. Não falamos assim, tem que ter tanto Ceusa, não. Quem são os melhores e vamos trabalhar. Escolhemos um diretor geral, que era a Secrisa, a diretoria praticamente toda Portinari, enfim, trabalhamos desta forma. Estamos agora nos dedicando... Oi?
Ceusa, desculpa. Estamos nos dedicando agora aos níveis, nós estamos chegando em vendedores, representantes, nós vamos ter uma equipe única vendendo as duas marcas, tá ok? A gente espera estar com isso completado. A data limite é 30 de dezembro, como ninguém quer fazer nenhum ajuste, coisa em Natal, essas coisas, então a gente realmente quer trabalhar isso para o final de novembro. Está indo bastante rápido, mas fazendo de uma forma cuidadosa. A gente tem que... a integração das marcas, o mais difícil não é a ver com pessoas. Ok? Claro que é difícil, tem que ser cuidadoso, mas a gente tem que entender que a gente tem gôndolas, a gente tem espaço num cliente, então a gente tem que trabalhar de forma muito cuidadosa, entendendo a situação em cada cliente. Nós estamos, por exemplo, properizando a operação de promotores que nós tínhamos na Ceusa, que era completamente terceirizado, na Portinari era próprio, na Deca. Então, a gente está uniformizando isso de um modo geral, buscando maior ponto. A sua segunda pergunta, analisar, a gente analisa todo dia, mas a gente acompanha, claro, o mercado, não é nenhuma prioridade, não queremos crescer por crescer, estamos muito satisfeitos com o tamanho da operação, uma operação ao redor de 30 milhões de metros, é perfeitamente tranquilo para a gente. Se ficarmos bastante tempo, o que a gente está focando primeiro é ter uma operação de 30 milhões de metros, com os patamares de margem EBITDA que a gente tinha em Ceusa. Esse é o primeiro foco. Depois, mais à frente, se tiver oportunidades, eu falei, claro que existe oportunidade de consolidação, porque as operações são coisas, mas nós temos concorrentes fortes, grupos que também estão crescendo. Então, a gente acha que a arena de negócios ela tem oportunidades, mas não vamos sair comprando. Eu não preciso de ter 40, 50 mil cubos, por exemplo. Não vamos fazer nenhum movimento de consolidação que nos leve, por exemplo, a um mix pior. Definitivamente não. Não é essa a ideia que leve a margem menor. Nós estamos muito realmente focados nesse aspecto do revenue share. Realmente, nós estamos muito focados nisso aí. Desculpa, Márcio, de novo, do JP Morgan. Tem mais um follow-up. Antônio, você comentou sobre disponibilidade de florestas no Nordeste, né? A gente acompanha o mercado de madeira global e sabe do potencial déficit que tem, principalmente na Península Ibérica, Indonésia, China e talvez até Japão. Existe alguma possibilidade de fazer algum movimento de exportação no curto prazo e com baixa necessidade de capex, ou até um movimento mais estrutural, mais agressivo de longo prazo, focado em exportação de madeira com as florestas que estão ociosas hoje? Sim, estamos trabalhando exatamente nisso agora. Então, o que acontece? Nós temos floresta, temos uma oportunidade bastante interessante na região, porque nossa base florestal é toda arrendada, então o CAPEX lá, o investimento é muito baixo. As florestas estão excepcionalmente boas, das melhores florestas que nós temos estão no Nordeste, realmente uma faixa muito privilegiada. Ela não é uma região que permite uma operação em larguíssima escala. Vamos construir uma planta de celulose lá. Não. Não temos lá 150 mil hectares, não temos isso, mas nós estamos aí, sei lá, chegando em 10, 12 mil hectares e a gente tem possibilidade de ir a 20, 30, se for interessante, temos nesse modelo Asset Light, existe essa possibilidade. Nós estamos chegando agora, as primeiras florestas estão chegando em 6 anos, estão prontas, e eu diria que é bastante interessante porque nós temos 2, 3 projetos aí, nós estamos escolhendo, são projetos de baixíssimo CAPEX, que permite gerar, por exemplo, exportar madeira, tudo isso que você falou é verdade, existe uma grande demanda, não existe nenhum problema de colocação dessa madeira. Nós só estamos decidindo o melhor projeto, nós vamos fazer isto, e é um projeto que permite a gente ficar operando ela e ela gerando o seu próprio reinvestimento, todo esse negócio, uma operação lucrativa, bem interessante, asset light, e
permite a qualquer momento que, se a gente resolva eventualmente colocar um empreendimento industrial, você simplesmente interrompe essa operação sem nenhum problema. Então, a gente deve brevemente iniciar uma operação nesse sentido lá. Estamos trabalhando agora para decidir aí pelo fim do ano, alguma coisa assim. Última pergunta, pessoal. A Haddad cortou aqui, falou que se não for, não tem coquetel, não tem nada mais. Ok, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, acho que uma presença quase recorde aí, convidá-los a olhar os nossos ambientes, a desfrutar um pouco desse processo e deixar, claro, toda a equipe do Haddad, a Natasha, o Guilherme, todo o pessoal está à disposição, nós estamos aqui, todos os diretores também. Obrigado por terem vindo.